o tesouro escondido. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. O que eu vou dizer agora pode chocar alguns, mas é muito importante. Presta atenção. Eu vivia todo aquele momento, eu buscava Deus, falava dele, mas minha conversão não tinha acontecido ainda. Mesmo após o primeiro CD. Para explicar melhor, preciso dar algumas informações bíblicas para os meus leitores, porque muitos podem não saber disso e podem se sentir traídos dizendo: eu achava que você era crente naquela época. Na verdade, sim, eu era crente. Havia encontrado Jesus. Queria a presença dele em minha vida, mas existiam certas coisas que o Cris Duran precisava renunciar. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E havia áreas da minha vida nas quais eu era escravo do pecado. Eu não vou ser hipócrita e dizer: me converti e pronto. Não vou dizer isso. Mas eu descobri uma parábola de Jesus que tem tudo absolutamente a ver com o meu testemunho. E quero compartilhá-la com você. Jesus diz em Mateus 13, 44 que o reino de Deus é semelhante a um homem que entra em um campo e descobre um tesouro. E ao descobrir esse tesouro, ele se regozija, o esconde, volta para sua casa, vende tudo que tem para poder comprar o campo onde esse tesouro está escondido. Acompanhe comigo. Esse homem entrou num campo. O que representa o campo? O campo é o lugar onde se esconde o tesouro. E quem é o tesouro? É Jesus. Jesus é o tesouro. E ele se esconde em quais tipos de campo? Em todo lugar onde se prega a palavra. O campo representa o lugar onde o reino de Deus se manifesta. Você sabe, Deus não se esconde num terreno de macumba, pois o tesouro só pode ser encontrado em lugares onde os princípios da palavra estão. O campo é o lugar onde o reino de Deus se manifesta. Então, um homem achou o tesouro nesse campo e, curiosamente, o esconde e volta para sua casa para vender tudo que tem e comprar o campo onde escondeu o tesouro. Então surgem as perguntas: por que esse homem comprou o campo? Por que ele pagou o preço do campo? O que significa isso? Eu entendo que aquele homem achou Jesus. Ele achou a palavra. Porém, Jesus não era dele ainda. Para que esse homem seja possuidor desse tesouro, para que esse homem seja possuidor de Jesus, ter Jesus dentro dele, esse homem precisava vender tudo quanto tinha. Eu vou dar um exemplo para você compreender. Imagina que você entra num terreno que não é seu e ali acha uma pedra preciosa, uma esmeralda, que vale 80 milhões de dólares. Evidentemente, legalmente, você não tem direito de ser o dono da pedra, pois o terreno não é seu. Se você quer essa pedra, tem que comprar o terreno, certo? Então Jesus nos ensina que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que, achando uma pedra, que é Jesus, que é a salvação eterna, que é o nosso tesouro, precisa pagar o preço. Para termos Jesus legalmente, é preciso pagar o preço.
E qual é o preço para ter Jesus? É o preço do campo. É ser herdeiro e co-herdeiro desse campo no reino dos céus. É ter seu nome escrito no livro da vida, pois o preço é tudo quanto você tem. Esse homem entendeu que para ter Jesus legalmente, ele precisava pagar o preço. Entenda isso. Antes de afirmar, a pedra é minha, eu sou de Jesus, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Antes de dizer isso, esse homem teve que fazer prova do preço que tinha que pagar. Antes de gritar o seu testemunho, ele foi sábio. Ele se calou, enterrou a pedra, ele escondeu o tesouro e fez prova por meio de renúncia, vendendo o que ele tinha. Pois o Chris Duran, para ser dono da pedra, teve de se desfazer da sua luxúria, sua impureza, sua fornicação, seu adultério. Ele teve que vender a glória humana. Ele precisou abrir mão de muitas mentiras, das suas fábulas. Foi obrigado a se livrar do seu egoísmo. Ele necessitou se desapegar de todas essas riquezas que faziam parte dele para poder comprar o campo. E assim poder dizer, depois do campo comprado, a pedra é minha. É aqui que confronto muita gente, queridos. Até mesmo muitos pastores, muitos teólogos que pensam que apenas preenchendo uma fichinha, Jesus te aceita hoje, que você vai para o céu. Não necessariamente. Embora a confissão seja bíblica e importante, no início de toda conversão genuína é achar o tesouro. É preciso achá-lo. É preciso achar Jesus. Aceitar e confessar a Jesus como único e verdadeiro Salvador. Mas achar Jesus não é o fim, mas é o início. O fim é vender tudo, desapegar-se de tudo para tê-lo. Muitos acham a Jesus. Eu achei em 2001, mas creia se quiser, ainda não era meu. E eu entendi que era preciso vender para comprar o campo. Isso é a verdadeira revelação do que significa arrependimento. Ou seja, perder para ganhar, morrer para viver, vender para comprar. Essa é a minha concepção hoje. No entanto, fui muito mal orientado por anos, porque me apresentaram um evangelho contrário, onde você só ganha, só ganha, só ganha. Se ganha, ganha e fica rico. Eu não fui ensinado nenhum evangelho verdadeiro, que hoje eu prego. Hoje digo que tenho autoridade para ensinar. É preciso perder para ganhar. É necessário se despojar e vender se você quer verdadeiramente Jesus. A pedra tem preço. O tesouro, ele tem preço. A Bíblia relata que um dia um judeu se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: basta obedecer aos meus mandamentos. E o judeu falou: eu faço isso desde a minha infância. Então Jesus respondeu: mas se tu queres um tesouro no reino dos céus, vende tudo quanto tens, vem, nega-se a si mesmo e me segue. O semblante do rapaz murchou, ele se entristeceu e ele foi embora. Está em Mateus 19:16. Na verdade, esse homem estava apegado ao dinheiro. E ele não entendeu que o tesouro estava falando com ele. Estava bem diante dele. Na verdade, era vender para comprar. E infelizmente, ele não estava disposto. Ele não queria abrir mão disso.
Moisés, para se encontrar no Sinai, para receber muitas revelações e riquezas eternas, precisou vender tudo. Precisou vender um título, precisou vender uma posição social. E foi necessário se desfazer de todos os manjares e prazeres do Egito, todo conhecimento, cultura, costumes, para descobrir a sua identidade hebreia. Ele abriu mão de sua herança. Precisou vender tudo isso para comprar sua experiência sem preço no Sinai. Só assim pôde receber da parte de Deus uma grande responsabilidade. Você consegue entender o que digo? E digo mais, eu acredito que a sua intimidade com Deus é o reflexo do quanto você é capaz de renunciar aqui na terra. Porque o amor de uma pessoa a Deus tem a ver com a sua capacidade de renunciar, de abdicar, de sacrificar-se. O próprio Senhor nos ensinou isso. Deus, o Pai, nos amou de tal maneira que renunciou, sacrificou seu próprio Filho unigênito, para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então tenta me seguir aí. O amor, ele é medido pelo quantos estamos dispostos a abrir mão do que poderíamos ter. Mas, por amor a Ele, abdicamos. Muito se fala sobre os benefícios do reino. E as pessoas, claro, só querem os benefícios. Eles são bíblicos, são reais, mas eles só existem para quem tem a pedra. Porque Jesus é a pedra escondida no campo. O campo representa o reino de Deus, onde se manifesta seu amor e sua justiça. Para ter o reino, reafirmo, é preciso pagar o preço. Será que o céu tem um preço? Pois é evidente que sim. Muitos dizem que o preço que Jesus pagou na cruz basta, mas isso não é verdade. Não é porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, que toda a humanidade vai se salvar. É necessário que um homem faça uma aliança com Jesus, com um cordeiro. E uma aliança de sangue é uma aliança, na verdade, bilateral. Eu devo fazer minha prova de morrer por Cristo, de doar minha vida como Jesus doou sua vida por mim. Jesus derramou seu sangue e isso representa a vida que Jesus entregou. E o sangue é a vida. Isso é simbólico, mas não existe pacto sem sangue. E a aliança eterna é estabelecida pelo sangue do homem. É preciso doar a sua vida. É quando dizemos, vivemos e sentimos: eu não sou mais dono de mim mesmo, eu vivo para o Senhor. Quando eu entendi que o Evangelho é sacrificial, que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, pois eu entendi que precisava morrer para viver. Percebi que se não perdesse para ganhar, não seria dono do tesouro. Mas o mais fabuloso é que Deus, em sua grande sabedoria, não estabeleceu um preço do campo. Ele não diz que custava 1 milhão, 2 milhões, não. O preço que ele estabeleceu, todo mundo pode pagar. E é a nossa própria vida. Acredito que assim cada um tenha seu testemunho, pois cada um precisa renunciar, perder, vender para ganhar. As pessoas me dizem: ah, Cris, você abandonou muitas coisas. Perceba, eu não me tornei convertido pelo fato de ter abandonado uma carreira internacional apenas. E algumas pessoas dizem: me converti e parei de fumar.
Mas será que isso é um sintoma de conversão verdadeira? Não, não é. Eu não digo que deixar de fumar seja uma prova errado. Não, é parte e pode ser parte do seu testemunho. Mas, na verdade, não é a prova apenas de uma conversão genuína. A conversão verdadeira acontece quando você está disposto a vender tudo. Tudo e tudo. Quando uma pessoa começa a vender o que é parte de si e que Deus não quer que lhe pertença, como pecados ocultos, pensamentos impuros, desobediência, ela pode obter o tesouro. Agora, se você não vender o que precisa, tudo continuará exatamente do mesmo jeito. E Jesus diz que no dia do julgamento final, muitos falarão: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em Teu nome, curamos doentes em Teu nome, pregamos nas ruas em Teu nome. E Jesus dirá para esses: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Com quem se parece essa igreja? Ela expulsa demônios? Cura doentes, prega nas ruas, se parece claramente com a igreja evangélica. E isso quer dizer que muitos desses que realizam tais coisas, na realidade, nunca foram conhecidos de Deus. Por que seriam rejeitados por Deus? Eu vou lhe dizer. Porque a razão é que um dia eles encontraram o tesouro, encontraram Jesus. Não há dúvida nisso. Mas Jesus nunca foi deles. Achar não é ter. E por achar a Jesus e não ser orientados a deixar, a abandonar, a renunciar, dar ouvidos às pregações de João Batista, arrependei-vos! Pois essas pessoas nunca tiveram Jesus. Isso é muito triste. E infelizmente, o que se ouve hoje nos altares é: dizima, serás próspero, tu vais ser abençoado. Depende. Depende de quê? Da nossa parte. Deus faça a sua parte, mas nós devemos fazer a nós. O povo hebreu entrou na terra prometida quando a geração de Josué foi aprovado no deserto. A igreja contemporânea diz que, por ser dizimista, esta aí é fiel. Então uma pessoa é colocada como fiel por ser dizimista? Por trazer dinheiro? Sendo que em sua vida oculta é um adúltero? Ah, mas dizima na igreja e por isso é fiel? É necessário dizimar. Inclusive, os fariseus também realizavam tais feitos. A verdade é que nos altares se ouve um evangelho barato, onde se prega o tesouro, mas não se fala do preço. Não se ensina o preço que se deve pagar. Isso é injusto, é cruel. Cris Duran, por vários anos, não foi ensinado dessa verdade. Até que tive um encontro espetacular, maravilhoso com o Espírito Santo. E aí, ele me ensinou a viver uma vida cristã em sua essência. Mas isso que estou falando talvez não seja muito atraente, comercialmente interessante para a multidão. Mas Deus não me chamou para entreter fãs gospel. Já tive uma multidão de fãs nas mãos e abdiquei nisso. Por isso, eu rejeito, desaprovo, abomino toda e qualquer coisa ou sistema que possa induzir para enganar
e manipular uma geração, sendo que Deus me colocou hoje como um pastor que tem por responsabilidade arregimentar o máximo de pessoas nessa nação e outras nações, a fim de que não sejam mais enganadas. É por isso que prego o Evangelho em sua essência. A conversão está acessível a todas as pessoas. Você encontrou o tesouro? Ou aceitou? Entendeu o seu preço? Então agora, pague o preço. Tome a sua cruz. Nega-se a si mesmo e siga Jesus. Vende tudo o que precisa ser vendido para ganhar muito mais. Pois onde o seu coração estiver, é onde seu tesouro estará. Eu peço a Deus para que você esteja em Jesus, disposto a vender tudo por Ele. Ele é o tesouro e com Ele você só tem a ganhar. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, sua morte me salvou. És majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, sua morte me salvou. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar é meu prazer. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar